Olá, boa noite a todos. Estou muito feliz hoje com essa live que vou fazer com a Rafaela Malta, que é uma pessoa tão querida, que eu conheci recentemente, mas fiquei assim encantada, não só com a pessoa dela, mas com tudo que ela me trouxe de novidade para esse trabalho com a promoção do aleitamento materno. Rafaela já está entrando, então ela trouxe aí coisas muito legais, muito interessantes que eu quero muito compartilhar com vocês. Vou convidar a Rafaela aqui. Ela está entrando, sejam todos bem-vindos. Essa noite friozinha. Oi, Rafaela! Oi, tá boa, Rose. Tudo bem? E você? Também, tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo super bem. Você também? Tô, tô sim. Tá frio aí? Tá frio também. É, nossa, esfriou bastante, né? Belo Sim, Horizonte sim. não faz muito frio, né? Depende da época, né? Mas É, não faz tanto igual aí, não. tá certo. Tem bastante gente querida entrando, pessoas que Ah, estão sempre aqui conversando com a gente, é, discutindo aí, são pessoas bem comprometidas na promoção do trabalho do aleitamento materno, né? Marina acabou de entrar, foi quem fez a gente se a encontrar, ponte. nossa ponte Oi, do café. Marina. É, nossa ponte. Exatamente. Eu estava falando para as pessoas, Rafaela, que eu gostei muito de te conhecer e tô amando não só te conhecer, mas principalmente é, as novidades que você está me trazendo, né? Então, quando eu li na sua página, quando eu fui ver seu Instagram e eu li sobre a justiça restaurativa, para mim é uma novidade, é um conceito muito novo que eu não conhecia e eu fiquei assim bastante encantada com essa possibilidade de justiça. A gente sabe que o direito pode ser uma área linda e Pode, pode ser uma ferramenta de se fazer muita coisa boa no mundo, né? Para as pessoas. pode. Mas nem sempre é usado assim. Não, nem sempre. É. Né? O direito pode perpetrar, né? Perpetrar violências, né? Ser esse instrumento de manutenção do status quo, manutenção de opressões, a gente viu, né? Escravidão era legalizada, para começar por aí. Sim. Mas também pode ser um instrumento de emancipação. E a gente que quer construir esse direito que emancipa, a gente tem que estar lutando assim diariamente, pensando em novas práticas, Uhum. novas abordagens que contemplem aquilo que a gente acredita, né? Assim, de bom, que contemple a nossa humanidade, a diversidade, né? Então a gente trabalha nessa perspectiva, dessas Que letas. legal. Que lindo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada de você ter aceitado esse convite, tá? Eu que Estou bem agradeço, contente. Rose. Eu que agradeço. Eu aprendo muito com vários fonoaudiólogos, assim, te conhecer também. Vai Que ser bom. mais uma pessoa onde eu posso aprender. Que legal. Eu quero apresentar você para as pessoas, né? A Rafaela tem um currículo lindo, gente. Ela é advogada de família e sucessões. Ela é facilitadora de diálogo, certificada pela UFMG, MPMG e o CEDEP, mestre em Direito na Universidade Federal de Minas, a UFMG, pesquisadora no projeto Ciranda de Justiça Restaurativa da UFMG e professora no programa NOS, que é o Núcleo para Orientação e Solução de Conflitos Escolares. Que currículo lindo, Sim. parabéns! Obrigada, Rose. Obrigada. Então, Rafaela, explica para a gente um pouquinho esse conceito da justiça restaurativa, né? Que trabalha com esse paradigma de justiça tão específico
que é estar atento às necessidades do outro. Explica pra gente um pouquinho. Então, a justiça restaurativa, às vezes ela abarca uma infinidade de práticas, assim, mas e é difícil a gente ter um conceito exato do que seja justamente pela diversidade que no campo, né, nos contextos, nos territórios, a gente vê dela. Mas a Uhum, gente pensa em algum conceito a partir do qual a gente parte para determinadas ações. uhum, Então, a gente trabalha muito a justiça restaurativa como uma visão de justiça, né? Quando a gente fala de paradigma, a gente fala isso. O paradigma que a gente tem hoje, dominante e que a gente está habituado na nossa sociedade, é um paradigma retributivo de justiça, que é o paradigma punitivista, que é o paradigma que lastreia de alguma forma toda essa política de encarceramento que a gente tem. É um paradigma que trabalha na lógica do certo e do errado, e da punição e da recompensa também. E uhum, esse paradigma nem sempre dá conta, né? Aliás, além de poder perpetrar várias violências, né? Ser base de uhum, várias violências na sociedade, ele, para várias pessoas, inclusive para mim, a gente não é satisfeito com ele, né? uhum, Então, a gente pensa na justiça restaurativa, né, como uma outra visão, diferente dessa, e uma visão que tem um olhar atento para as necessidades das pessoas, né? Que estão ali diante de uma situação, pode ser ela conflitiva ou uma situação problemática, ou pode ser também um momento de celebração ou de até mesmo prevenção das coisas, né? Prevenção para que se tenha reações não tanto destrutivas aos conflitos, né? Para que a gente uhum. seja fiel também à nossa autenticidade, que Sim. permita isso, nessa experiência de justiça. A justiça restaurativa valoriza muito a justiça como uma experiência. Então, algumas pessoas levam isso também como uma filosofia de vida. Ela está muito ligada à não violência, né? Às práticas de não violência. Então, ali a gente também trabalha muito, por exemplo, a comunicação não violenta, que também vai lastrear outras práticas, como da educação, né, positiva, que algumas pessoas trabalham com isso também. Uhum, E ela também tem um olhar atento para a questão dos traumas, né, das feridas que estão ali, que estão abertas e uhum. que de alguma maneira precisam de cuidados para que elas não inflamem mais ainda e não Isso. cause nessa metástase em grupos, individualmente em grupos, mas também pensando do ponto de vista social. Então, a gente precisa ter um olhar para isso, olhar para as conexões, né, para a gente fortalecer ou criar novas conexões relacionais ali entre a gente. Então, quando a gente fala de restaurativa, a gente fala de restaurativa não no sentido também de voltar a uma situação anterior, mas no sentido de construir algo novo, né? É. Pensar em algo novo daqui para frente. E Então, esse é o Rafael, paradigma. tá falando aí e eu tô me segurando aqui para não começar a chorar. Porque, na realidade, assim, a gente que convive com casais, né? Com pessoas que estão tentando amamentar ali na clínica, muitas vezes a gente vê situações, né? Onde a criança ou o próprio casal está imerso no meio de violência, famílias que podem estar muito adoecidas, né? E, e elas vivem situações, você até vai trazer aí alguns exemplos para a gente, né? Onde essa justiça pode ser aplicada especificamente nesses casos aí de amamentação. Mas assim, para mim esse foi um conceito que me tocou profundamente, né? Então, não só pelo que eu vivencio no consultório, mas isso que você falou, que tem pessoas que levam isso como filosofia de vida, porque é realmente um conceito muito lindo, né? E as pessoas poderem ter acesso a isso, e eu penso especificamente nessas famílias que estão vivenciando situações muito delicadas e poderem ter uma advogada que olhe para eles com esse olhar, que tenha uma compreensão desse
dessa realidade, da complexidade do que eles estão vivenciando, né? E levando para além do que é certo e o que é errado. Dessa dicotomia tão simplista, né? Porque na realidade isso é muito simples, a gente é muito mais complexo que isso. Então, Sim. poder levar em conta tudo isso e levar em conta os traumas, como você estava explicando, né? Porque eu fico pensando muito naquele bebê que está se constituindo psiquicamente, nessa cena especificamente ali do pós-parto, do puerpério, enfim, de tantas coisas que podem estar ali em torno e de repente ter uma figura que represente aí a justiça, né? Mas com esse olhar tão delicado, tão especial. Muito, muito lindo. Essa é a tentativa de abarcar essas autenticidades das pessoas, cuidar daquilo que elas estão precisando, principalmente, né, não só imediatamente, né, mas pensando também, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, com alguns casos, mas pensando também a médio e longo prazo, né, e lidar de uma forma, a justiça restaurativa lida muito com corresponsabilidades. A gente Uhum. entende que se uma pessoa chega em determinado ponto, situação da vida, pode ser uma situação muito tensa, muito específica, muito delicada, ela não chega ali sozinha, Sim. né? Ela chega ali junto com outras pessoas, com ações dessas outras pessoas que sejam, né, de modo que a gente fala do direito, né? Comissivo, quer dizer, a pessoa vai tomar uma agência, né? Uma atuação mais ativa, Uhum. ou também ela chega ali junto porque outras pessoas estão omissas, né? Então, ainda assim há uma corresponsabilidade. Sim. Então, a gente vê, né, isso, por exemplo, em várias situações, uma mãe que às vezes estava grávida ou logo depois né, que o bebê nasceu, ela vem a querer manter uma decisão de separação do pai dessa criança, né? De se separar desse pai, né? Ou dessa mãe. Uhum. E aí? Como é que faz aí nesse contexto? Porque é um contexto muito específico, muito delicado. Igual você falou de diversas mudanças. Então, a mudança, por exemplo, de uma separação seria uma mudança ainda maior aí, né? Todas Uhum. as rearranjos, né? Um momento de adaptação, de rearranjo, esse seria mais um grande rearranjo para fazer tudo junto. Sim. Então, tem que ter esse olhar de delicadeza com a própria condição humana, né? E Uhum. especificamente a condição da mulher nessa situação, porque ela vivencia muitas alterações, né? Psicológicas, físicas. Então, a Sim. gente precisa de ter esse cuidado especial também com a mulher nesse contexto. Sim. É o corpo dela, né? É Que o corpo passa por dela. toda essa transformação, que gera um novo ser, que vai depois dar à luz a esse ser, né? Fazer ter o parto ali, quer seja Uhum. natural, quer seja cesariana, enfim, tem o puerpério, essa explosão de hormônios, é muita coisa, né? A amamentação em si, que tem muita gente que fala, olha, eu achei que o parto fosse difícil, mas a amamentação é muito mais. Então, isso é uma coisa que eu escuto no dia a dia do meu consultório, né? Né? Conta um pouquinho pra gente de alguns casos da sua experiência, Rafaela. Então, eu vou começar falando de alguns casos, né? Dúvidas que chegam de pessoas que estão, né, grávidas, de mulheres grávidas, é, e também casos que às vezes depois de um tempo, né, que está amamentando, né, com a criança ali novinha, as pessoas decidem se separar, ou então às vezes nunca foram juntas, mas resolvem formalizar algo do tipo, e a pensão alimentícia, né? E agora? Eu tô numa situação que eu acho que o pai, né, normalmente o pai, né, ou a mãe, enfim, deve contribuir financeiramente, mas eu tô um pouco perdida, eu não sei como que eu chego nesses valores, Uhum. né? Porque é isso, né? Não é um preço.
é um valor também que está ali, né? De um investimento, às vezes, que se quer fazer ali para a criação do bebê. E lembrando que o sustento de uma criança, né, ela é dividido entre os responsáveis, né? Então a Uhum. gente tem no primeiro plano a responsabilidade dos pais. Se esses pais, por exemplo, vêm a faltar, a gente, né, vai para a responsabilidade, por exemplo, dos avós ou de outros parentes que estão Sim. aí nessa rede de apoio, né? Um dos Aham. princípios do direito, de direito de família é a solidariedade e a reciprocidade que decorre toda a lógica da pensão alimentícia, né? E Uhum. aí essas mães chegam às vezes sem saber como que fazer esses cálculos, né? Uma vez eu recebi uma mãe falando assim para mim que o filho dela não gastava quase nada, que ela tinha chegado lá no número, né, de R$ 200, né? Uma família que era até de Pernambuco. E aí essa mãe veio tirar essa dúvida comigo, falando que eles tinham optado por comprar aquelas fraldas que você consegue, são reutilizáveis, né? Que você lava elas, enfim, tem toda uma questão ecológica aí. Mas Isso. eles já tinham comprado, já tinham pagado, o bebê mamava exclusivamente no peito. E as roupas, ela já tinha comprado algumas coisas antes, assim, com muito custo, ela conseguiu que a família paterna contribuísse com o enxoval do bebê. Eles eram namorados, nesse caso, né? Viviam em casas separadas, cada um vivia na casa dos seus respectivos pais. Principalmente nessa configuração familiar, você vê os avós exercendo muita uma figura de importância, né, de evidência ali nesse cenário familiar. Uhum. E aí ela me perguntou que mais que ela teria de gasto, né? O bebê não gasta quase nada. E aí foi uma pergunta que eu voltei para ela. Eu falei, mas como que você produz esse leite? Né? Essa fonte de nutrição do seu filho, ela tá vindo de algum lugar, né? O que que você come na sua rotina? Perguntei para ela também da questão como que faz com a água para o bebê tomar banho, Uhum. como que é esquentado, né, a água onde esse bebê vai tomar banho. Então você tem aí o bebê é mais um morador dessa residência. Então todos os gastos que a gente vê de moradia tem que ser dividido entre as pessoas que coabitam aquele espaço. Então, o bebê ele entra ali também como uma pessoa que tem esses gastos, assim, né? Porque às vezes a gente acaba que invisibiliza ou Uhum. normaliza eles. Isso vai muito também do planejamento financeiro familiar de cada família, mas é importante a gente ressaltar isso no momento de fazer o cálculo da pensão, porque a gente leva em conta as necessidades dessa criança, mas a gente leva em conta também as possibilidades de cada um dos pais em pagar e faz isso proporcionalmente. Então, quem ganha mais, paga mais, né? Sim. Lembrando que o trabalho também da mãe, nesse contexto, pouquíssimo assim valorizado e tem que ser valorizado, né? Ele tem um valor econômico, inclusive, né? Quem ficaria com essa criança se essa mãe não tivesse ali? Uhum. Né? Assim, todas essas questões do tempo que ela gasta cuidando ali. Então, é Uhum. um trabalho também, é uma maneira de contribuir para esse sustento do filho. Isso tem que ser extremamente visibilizado. Mas eu acho que isso que você está falando, Rafaela, é muito importante, porque assim, eu particularmente, que trabalho há tantos anos com amamentação, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, né? Porque esse leite materno, é óbvio que não tem como a gente mensurar o valor disso, mas a gente sabe o quanto custa, por exemplo, da saúde dessa mulher. Então, quantas mulheres chegam no consultório, por exemplo, super tensas porque o bebê ficou doente, por exemplo, né? E daí ela não dormiu, ela não se alimentou, ela não descansou, e daí a produção daquele leite diminui. E eu falo para ela, óbvio, você não é uma máquina, né? Não tem como chegar lá na maquininha, ter a torneirinha e tirar o leite. Você é um ser humano, né? Seu corpo precisa de uma série de questões que estejam acontecendo para que esse leite possa ser produzido na quantidade que seu bebê precisa.
né? E agora você traz uma coisa, então a Ivanise colocou aí, além do custo emocional, Uhum. né? Então tem tudo isso. E eu acho que a gente corre o risco de naturalizar a amamentação muitas vezes e não mensurar o valor que isso pode ter. Então, esse exemplo da pensão é perfeito, né? Porque você assim escancara que tem um Você valor aí escancara. que precisa ser colocado. Isso é muito importante. E é importante colocar também que são poucos profissionais assim do direito que têm esse olhar, inclusive esse olhar feminista em torno dessa questão, porque a gente, né, o último relatório, né, do Fórum Econômico Mundial trouxe exatamente isso, assim, do valor econômico do trabalho de cuidado Uhum, que não é remunerado uhum, e que acaba que gera riqueza para outras pessoas. Então, assim, a gente precisa de colocar um olhar atento sobre essas questões, né? Porque parece que, por exemplo, se o pai paga um valor um pouco maior de pensão, é como se, poxa, essa mãe não tá fazendo nada, ela tá em casa, peraí, o trabalho todo de cuidado, sabe? Tipo, quanto leite essa mulher tá produzindo, e para além disso, assim, né? Limpar a criança, trocar a criança, você tem, claro, uma rede de apoio, claro que a gente quer, né, os pais participando cada vez mais disso, assumindo uma responsabilidade que é dele, né, que é exatamente. Não é dividida, ajudar. e não é só uma responsabilidade de tarefa, né? Tem que ser uma divisão da gestão também, né? Porque a gente, o desgaste emocional que foi até falado aqui em algum dos comentários, tem a ver também com toda essa gestão de como executar as tarefas em torno do bebê, assim, né? Em torno de si próprio e do bebê. Então, Uhum, tem que fazer essa divisão também, mas pensando numa pensão, a gente tem que olhar como que é a situação da família, como que os sujeitos vêm se comportando nessa cena. E uma pergunta, por exemplo, que eu sempre falo era: e como que era antes de você ter o filho? Como que era a relação, né, do pai com a criança, né, ou da mãe com a criança antes de ter antes desse bebê nascer? Porque você tem que olhar para um padrão de historicidade também dessa família, né? Quando a gente pensa em pensão alimentícia ou qualquer ação, formalização de combinados que vão ter efeitos futuros, para fazer uhum, isso para que esses combinados sejam sustentáveis, né, uhum, assim, e façam sentido para satisfazer as necessidades, a gente tem que olhar todo um padrão de historicidade relacional. uhum. Sim, Olhar para trás para olhar para frente. exatamente. Que lindo, que especial isso, né, Rafaela? É muito Sim. interessante, porque eu, pelo menos, nunca tinha pensado nesses termos, né? Então, isso para mim é bastante novo. E eu acho que para as pessoas que trabalham, né? Eu sei que aqui tem gente de todas as áreas, mas eu sei que tem bastante gente que trabalha com amamentação. Então, para a gente poder ter esse olhar aí e saber que existem é, pessoas da sua área que podem ter esse olhar também é muito especial, Sim, né? sim. Falando nessa rede de apoio, né, Rafaela? A gente Uhum, sabe aí dessa rede de apoio secundária, que muitas vezes são as pessoas mais próximas a esse núcleo familiar, mas que a gente sabe que muitas vezes a mulher não tem, né? uhum, Ali perto, às vezes não tem mesmo na realidade dela, às vezes não tem próximo dela. É, e muitas vezes ela vai precisar muito mais dessa rede de apoio que não é secundária, que não é primária, que é secundária. uhum, Não sei se eu falei uhum. certo aí, Sim, né? A sim. primária é a família, essa coisa mais próxima, e a secundária são esses apoiadores que podem aí constituir, daí a gente pode ter várias questões. A gente pode ter os coletivos que apoiam essa mulher, os programas de saúde pública que apoiam essa mulher, né? E eu vejo o que você está trazendo para mim é que o direito pode aí, com certeza, ser essa rede de apoio. Sim.
A né? pessoa que me procura, eu passo a ser uma pessoa da confiança dela, né? Igual vocês também, profissionais de fono, né? A gente tende a procurar esses profissionais por indicação, muitas das vezes, justamente porque se tece essa relação de confiança. E aí, nós, enquanto profissionais, temos que ter isso de modo muito transparente na nossa atuação, para a gente refletir também de modo crítico como que a minha inserção profissional junto àquela família, né, seja uma família, por exemplo, de uma mãe solo, como que essa inserção ela vai impactar essa família de um modo mais amplo, assim. Porque a forma Uhum. como, por exemplo, eu levo informações de direitos para determinado cliente pode impactar num conflito ou elevar o nível de beligerância entre as pessoas que já estão em conflito. Então eu tenho que ter muito essa atenção, porque eu sou também um ator dessa cena, nós somos, né? Atores coadjuvantes dessa cena em que a família protagoniza, né? Assim, seja a Uhum. família nuclear, ou então, se a gente olhar um pouco mais ampla, a família extensa, ou os amigos que estão ali muito próximos, né? A gente pode olhar madrinha, padrinho, colegas de trabalho que ali vão fechar esse circuito de um apoio primário. Mas a gente pensar também, igual você falou, desse apoiador secundário, né? Somos nós profissionais Uhum. atuando dentro da rede, né? Da rede de proteção à criança, da rede de proteção à mulher, e pensar também nesses espaços que as próprias políticas públicas vão construindo. E da importância da gente atuar não para judicializar a política, que a gente vê, por exemplo, uma judicialização muito grande da saúde, né? Quando as pessoas não conseguem determinadas questões no plano de saúde, aí você vai e judicializa, ou então, pelo governo, há uma judicialização muito grande da saúde. Agora está começando e está querendo refrear uma judicialização da assistência social, mas Uhum. pensar nós, por exemplo, enquanto advogados, enquanto instituição política dentro da própria ordem dos advogados, vocês os seus conselhos profissionais, de fortalecer a nossa atuação para fortalecer essas políticas do Sistema Único de Saúde, Uhum. né? Para que determinadas políticas não sejam políticas de governo, sejam políticas de Estado, porque Uhum. isso faz sentido para as nossas necessidades. Então, esse fortalecimento para mim é essencial, assim. Aqui, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, essa última gestão criou algo que acredito que vai permanecer pelas próximas gestões, mas que chama, por exemplo, a mesa de diálogo entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de Justiça, né? O Sistema de Justiça. Uhum. Então, é uma mesa que levam questões, por exemplo, se lá na prática, lá na ponta, a gente vê entrave, não estou conseguindo acessar esse serviço que é voltado para a convivência familiar no PAEF do CREAS da Regional Leste. Então, em vez de eu pegar isso e judicializar, entrar com um processo contra a prefeitura porque não está sendo oferecido um serviço, não, a gente chega e vai conversar com a prefeitura, né? Ali junto com outras entidades, né? Então você tem o Tribunal de Justiça tem seus representantes dentro dessa mesa de diálogo. Aqui em Belo Horizonte, o próprio Ministério Público também tem, a Ordem dos Advogados também tem. Então, de alguma maneira, você traz para essa área política os sujeitos para que a gente reafirme cada vez mais a nossa intenção em melhorar o sistema, né? E não Uhum. simplesmente ficar trazendo modificações que cada um quer fazer de acordo com cada gestão, mas pensando Sim. em algo mais contínuo. Isso é encantador, é fantástico, né? Porque é uma novidade e é uma necessidade, né, Rafaela? Uhum. Então, é muito bom saber que tem pessoas pensando assim, né, fazendo assim e modificando uma realidade. Eu queria retomar um pouquinho uma coisa que você colocou aí, que eu acho
que é super importante, porque você falou desse lugar dos apoiadores, de toda essa rede, né, das pessoas que podem ser apoiadoras aí desse momento de amamentação. E o que tem me chamado muito a atenção é o papel dos profissionais, né? Como a gente tem aí é muito importante a gente saber como se colocar, porque muitas vezes esse lugar de saber que é dado ou a qualquer profissional, né, que tem um saber ali, que a família tem uma transferência e vai ali em busca de ajuda. Mas como isso pode ser usado de forma violenta com aquela família, né? Então, Uhum. é muito importante que o profissional possa escutar, acolher essa família e escutar qual é o desejo da família, qual é o Sim, desejo dessa mulher, né? Porque eu vejo muito que, obviamente, a gente tem o ideal é que se promova o aleitamento materno, mas isso tem que ser uma escolha da mulher, né? sim. Então, não é a gente que tem que convencer essa mulher. Claro, a gente pode falar dos benefícios do que pode acontecer ali, do leite humano, quais são os benefícios para o bebê e o que esse ato de amamentação pode trazer enfim, para todo esse vínculo, para o crescimento, tudo isso. Mas essa escolha é da mulher. E muitas vezes a palavra do profissional que está ali apoiando, mas não necessariamente ele está apoiando, muitas vezes ele está julgando e isso está sendo muito opressivo para a mulher. Acho que você falou tudo, Rose. Assim, eu penso muito quando a gente colocou, né? Será que estamos preparados para receber amplo apoio? Mas a gente questiona até o que, que seria esse amplo apoio, porque a gente não pode confundir a necessidade de serem apoiadas para as pessoas quererem enfiar na gente o que Uhum. elas acham que seja um apoio para elas. Uhum. Então, né, igual você falou, em vez de Exatamente. ficar julgando, eu já chego com uma um PF de apoio pronto para essa Uhum. mulher e ela tem que comer, engolir aquilo ali, entendeu? Em vez de perguntar a ela o que ela realmente deseja, né? Como que ela acha que essa necessidade dela deve ser satisfeita? O que que vem passando pela cabeça dela? E aí pensar também que esse amplo apoio sobre essa interferência de poder sobre o outro, né? Que às vezes nós, como profissionais, às vezes querendo padronizar Uhum. algo, porque às vezes a gente trabalha com que. O judiciário tem muito disso, né? O padrãozinho, por exemplo, das convivências, chamada visitas, né? De 15 em 15 dias os pais separados. É uma forma de normalizar as famílias a um certo tipo de padrão. E às vezes esse discurso da amamentação também pode cair, igual você falou. A gente precisa de informar, né? Então, esse é o meu dever é de informar para que a decisão seja livre e informada, Uhum. né? Mas a decisão tem que ser livre. Ela Isso. tem que exercer essa necessidade de autodeterminação dela, do corpo dela também, né? Assim, Uhum. porque é isso, é respeitar o corpo. Isso não significa que a gente não precisa de olhar também para a criança, né? A gente fala muito do direito quando a gente tem um conflito entre princípios, né? E aí aqui, por exemplo, nessa prática a gente trata muito de valores também que são muito caros a gente, valores morais, né? Então, quando a gente trata disso, a gente fala de um sopesamento Uhum. desses princípios, né? Porque nenhum é absoluto. Uhum. Então a gente tem que tomar esse cuidado com como que a gente manifesta ao informar as nossas pessoas que estão sendo atendidas, né? Clientes, no meu caso, ao informar para esse cliente, passar uma informação sobre o direito de uma maneira que eu nem percebo, mas o discurso já está tão introjetado em mim Uhum. que eu acabo que repito isso. Uhum. Então é muito importante a gente ficar refletindo sobre a nossa prática, assim, conversar com os nossos colegas mesmo da área, para a gente tentar essa lógica de também estranhamento
a antropologia traz muito disso, né? Uhum. Esse convite do antropólogo, porque eu faço pesquisa, eu tenho uma inserção também dentro da área da antropologia jurídica que a gente fala, desse olhar de familiarizar com aquilo que me parece estranho, né, com Uhum. aquilo que é muito diferente da minha cultura, da minha criação. Então, eu tentar me aproximar para entender isso, esse movimento de aproximação, para entender o diverso, o outro, mas ao mesmo tempo, dentro da minha própria cultura, eu estranhar certas coisas. Esse movimento, se eu estou muito inserido naquela cultura, eu teria que fazer um movimento de tentar descolar um pouquinho para eu estranhar, para ver até que ponto esse discurso Uhum. não pode estar operando, na verdade, violências, assim. Uhum. Nossa, que importante isso, né? Você tinha comentado de um caso muito interessante, né, Rafaela? De que os pais se separaram e tinha uma mãe que amamentava, mas não com o peito. Sim, Eu gostei esse, muito desse exemplo, que eu acho que tem tanta coisa interessante para a gente comentar. quando a gente fala justamente dessa diversidade, né, como que as famílias se apresentam para a gente? Vocês aí, fonoaudiólogos, né, pessoas da saúde, e a gente aqui para o direito. A diversidade de configurações que o ser humano é capaz de fazer é muito grande. Então, às vezes, por exemplo, chega um caso que a mãe quis se separar logo depois, assim, com dias, acho que com 10 dias que o bebê tinha nascido, ela já vinha de um relacionamento, era uma união estável, e aí ela resolve fazer essa separação logo depois que o bebê nasceu, e ela não fez mamoplastia, né? Ela fez uma redução de mama Uhum. e não produzia leite. Ela chegou até a amamentar o primeiro filho, mas que era de outro casamento, mas esse filho agora desse segundo casamento, ela não teve condição de amamentar por essa circunstância. E aí ela dava desde o princípio a fórmula, né, na mamadeira. E aí o pai falou: então eu quero fazer o pernoite de uma criança de 15 dias. Ele queria pernoitar porque, né, se a gente estivesse junto, eu ia ali, né, acordado, né, uma noite, né, o raciocínio da pessoa pode ter passado isso, né? Eu vou ali acordar uma noite, vou cuidar do meu filho à noite, essa noite ela vai poder descansar um pouco mais. Por que que a gente não pode fazer isso, ele se deslocando para outro lugar, né? E aí o direito também vai enfrentar isso, porque como assim? E agora, né? O que que a gente faz com esse direito convivencial? Porque a criança tem o direito convivencial é da criança, né? De ter ali esses dois pais. Mas aí a mãe, conversando com a mãe, ela falava, não, não posso fazer isso. Quando ele fizer 6 meses, começar a introdução alimentar, pode pegar, fazer pernoite, não teria nenhum problema para mim. Agora, nesse início, porque a amamentação é conexão, né? Esse bebê nasceu, ele morou 9 meses dentro dessa pessoa, né? Ela foi a primeira morada desse bebê, né? Então, tem um pessoal que fala até de esterogestação, né? Isso. Que fala da questão do temperatura corporal, do contato ali, né? Do corpo a corpo. Uhum. E a gente está numa sociedade também, né? Que é sempre bom lembrar, né? Que a gente tem que respeitar o corpo, né? Principalmente os das mulheres, principalmente da mulher preta também. Então, assim, nesse caso, por exemplo, o pai, ele ficou tão emotivo de talvez não poder ter esse momento do noturno com o filho, que ele começou a ameaçar a mãe de tomar a guarda dessa criança. Algo que até juridicamente a chance disso acontecer é minúscula, assim, né? Mas é também uma forma de exercício de poder dentro dessa cena, né? E aí você vai perguntar para ela da historicidade relacional desse relacionamento.
ela vai falar de microgerenciamentos que ela sofria dentro de casa. Ela não tinha um relacionamento um tanto quanto abusivo. Então, nós profissionais, quando a gente entra dentro dessa cena, a gente tem que ter esse olhar atento. Eu costumo fazer um mapeamento do conflito para justamente entender isso, né? Quais são os desejos, o que tem por detrás desses desejos, né? Formas que essas pessoas buscam de tentar satisfazer isso. Então, às vezes, por exemplo, nesse caso, teve que ser, né, diante dessas constantes ameaças de tomar a guarda, por mais que eles queriam negociar certos combinados, ela se sentia um pouco acuada, ainda mais nesse período do puerpério, assim. Então, às vezes é necessário você judicializar um pedaço. No caso, foi uma tutela antecipada, antecedente, que é tipo antes da gente começar. Nem sei se vai ter um processo, mas de imediato a gente está precisando que juiz mantenha pelo menos, né, o status quo nesse momento. Quer dizer, que já tinha algum combinado essa família. Todas as famílias que estão em conflito, elas de alguma maneira elas vão se rearranjando. Você já tem algo que está rolando ali. E o que estava rolando, nesse caso, era que o bebê permanecia com a mãe, dormindo todos os dias, né, na casa da mãe, mas o pai, a mãe até falou, não tem nenhum problema. O pai, ele ia diariamente na casa dela, ficava por 2, 3 horas com o bebê. Então, ela falou assim, não, até a gente fazer outros combinados, né, isso com a advogada tendo todo um acompanhamento, gente, de negociação cooperativa, você faz um calendário de reuniões, de agendas, né, às vezes participa uma psicóloga jurídica, né, se for uma advocacia que a gente chama de advocacia colaborativa, que é, né, essa prática entre os advogados de se valer do auxílio de vários profissionais também, junto, fazer um trabalho conjunto para pensar no que é melhor para aquela família, né? De que maneira eles podem encontrar o caminho deles, apoiá-los nesse sentido. Então, isso foi feito. Teve-se que entrar com uma medida judicial de urgência para que diminuísse essa questão, né? Para que de alguma maneira houvesse uma equiparação entre os sujeitos ali da cena para eles poderem, de fato, negociarem. Você tem uma mulher em situação de vulnerabilidade diante de todas as mudanças do puerpério, que já vinha de um relacionamento que tinha uma certa abusividade, e um homem que não passou por essas. Pode ter passado, né, por essas mudanças psicológicas, porque ele também tem todo o processo psíquico de adotar essa criança, mas é bem diferente a situação, né? Então, às vezes é necessário um olhar atento para que esses sujeitos de fato tenham pé de igualdade na hora de fazer combinados, na hora de fazer acordo. Senão se eu como advogada concordo em fazer uma negociação que não há uma equiparação entre as pessoas, eu estou colocando essa mulher, por exemplo, em risco. Sim. Porque esse combinado não é sustentável. Os desentendimentos, eles sempre vão aparecer. Né, eu não trabalho com prevenção ao conflito, eu trabalho com prevenção a respostas destrutivas ao conflito, porque o conflito ele sempre vai vir, a gente tem que abraçar ele. Então, partir desse pressuposto e não de outro, de que vai ser tudo mil amores a partir do momento que você tem um acordo inicial. Então, ter esse olhar, porque senão você corre o risco de colocar essa mulher num lugar de violência de novo, sabe? Nossa, o meu queixo aqui vai cair, Rafaela. Porque assim, eu tô tão assim encantada, né? Porque eu comecei a enxergar, sabe, várias mulheres que eu conheço que passaram por situações parecidas e que não tiveram ao lado um advogado que tivesse esse papel. Mas assim, muito longe disso, né? Então, mulheres que se viram completamente abandonadas, né? E vulnerabilizadas por essa questão que você está levantando, da violência,
né? Que esses conflitos aí existem, mas dessa questão da violência que pode se tornar muito maior por conta do não gerenciamento desses conflitos, né? E esse cuidado desse olhar de poder ver essa mulher aí nesse momento que, apesar dela não estar dando peito, a amamentação estava acontecendo, né? Esse olhar é de uma delicadeza e de uma riqueza, né? Uma consideração de olhar para essa mulher, enfim, para essa criança e para essa família, que é emocionante. Eu queria, assim, dar uma advogada dessa para todos os meus pacientes que já passaram por essa situação, né? Então, é realmente muito, muito rico, porque e eu acho que isso faz conexão ainda mais uma vez com aquilo que a gente estava falando dos profissionais de saúde, o quanto o nosso discurso pode ser abusivo, né? Pode ser violento com essa mulher, caso ele não seja, eu não sei nem a palavra que eu escolho, né, para usar, É. para falar que tenha esse olhar aí de acolhimento, de poder muito mais amplo, muito mais complexo, porque o que eu estou entendendo é que vai muito além do direito, né, Rafaela? A questão jurídica é uma parte, assim, tudo vem acompanhado, né, com diversas Sim. outras questões. Então, se a gente ignora essas outras questões, se a gente tem advogados que falam, mas eu sou advogado, eu não sou psicólogo, isso para justificar que ele não quer fazer escuta das Uhum. pessoas que ele atende. Isso para mim já começou violento, entendeu? Não tem como dar Uhum. bom dele para frente. Não tem como ser exitoso nesse sentido de cuidar das necessidades das pessoas ali para frente se você sequer as escuta, né? Uhum. E também ter o cuidado de como que as nossas falas e as nossas colocações enquanto profissionais podem ser também instrumentalizados por pessoas que estão em situação de litígio, sabe? Porque Uhum. às vezes o que uma pessoa, você não tem dimensão, né? Do todo do conflito, você às vezes não fez esse mapeamento do conflito, e aí você às vezes produz um laudo, um atestado ali para aquela Sim. pessoa, e aquela pessoa pode utilizar aquilo para aumentar ainda mais o contexto de beligerância e de violência dentro dessa situação familiar. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa inserção, né, nas famílias. Uhum. Todo profissional de saúde, né, Rafaela? Porque o peso dessa palavra, né, é muito grande. E dependendo de como você dirigir essa palavra ali, pode ser bem assim opressor, Sim, né? Tem sim. um monte de gente dando parabéns, todo mundo gostando, encantado com a sensibilidade, a delicadeza desse discurso, né? Obrigada. E eu acho assim, eu não conhecia, né, essa forma de atuação e eu acho que muita gente ainda não conhece, né, Rafaela? Muitos, assim, dentro do próprio direito, né? Uhum. Igual essa discussão que a gente está tendo aqui, esse contato, por exemplo, que eu busquei ter com fonoaudiólogos, com profissionais da saúde, nem sempre um juiz vai fazer, né? Raras vezes, né? No máximo, assim, é uma juíza, às vezes mulher, que já amamentou, mas aí ela também vem da familiaridade dela com uma experiência específica, individual, em torno da amamentação, que talvez ela não vai poder aplicar para outras famílias. Talvez não, né? Muito provavelmente. Né? A Uhum. gente está falando que a experiência de amamentação, que ela é normalizada e normatizada, é uma experiência de uma família branca, de classe média, né? Que tem ali uma rede de apoio em alguma medida, assim. Então, como que é esse discurso na prática,
para famílias que desviam do padrão que a gente está acostumado ou que a gente está. O padrão a partir do qual a gente, na verdade, coloca certas regulações do que é melhor, né, do que é mais saudável, do que não é uma patologia. Então, é essa questão que fica aí, né, que a gente fica à volta que a gente pode cair. Eu não estou me excluindo disso, né? Por isso que eu volto sempre para a antropologia para pensar em tentar estranhar certas práticas, porque a gente também está imerso a isso, né? Então, ter também um pouco de olhar, ao mesmo tempo que eu procuro ter esse cuidado de estranhar certos discursos que estão sendo tão martelados, eu tenho também que ter um olhar para mim, me escutar e ter também uma autoempatia, porque, né, eu aprendi isso, a gente aprende essas coisas. Na faculdade de Direito, eu aprendi muito a litigar, sabe? A gente teve diversas matérias de processo. E processo é litígio, assim, né? Na sua grande maioria. A gente não teve muitas matérias sobre negociação, sobre conciliação, mediação de conflitos, sobre mapeamento de conflitos, né? Teoria dos jogos, teoria dos conflitos. Isso aí, se a gente não procurasse, assim, o meu privilégio de ter estudado numa universidade federal é de poder ter contado com grupos de estudo, grupos de pesquisa, que isso é muito incentivado, atividades práticas de extensão, né? Eu acho que na saúde também tem, né? A gente vê as clínicas escolas também, né? Nesse sentido, para justamente eu também correr atrás de outros saberes que às vezes formalmente, né? Que ali naquele discurso que a gente tem acesso nas disciplinas obrigatórias da nossa formação, fica muito no raso, né? Então, é sempre essa necessidade de estar se informando, de beber em outras fontes, né? De olhar para a fono e falar, nossa, isso aqui tem tudo a ver. Um caso de uma mãe que está com dificuldade no desmame e falar, eu tô exausta, não tô aguentando mais. Eu preciso que o pai desse menino venha aqui pegar esse menino, porque eu não tô aguentando mais, ele tem que me ajudar, ele tem que dormir com o filho para eu conseguir fazer o desmame. Então, isso aí a gente, poxa, peraí, né? Você tem questões práticas que podem auxiliar essa mulher. Se eu tenho um contato com a fonoaudiologia, com profissionais que trabalham a amamentação, eu vou saber encaminhar essa mulher. Olha aí, gente, a rede de apoio aparecendo, né? Exatamente. A rede de apoio, eu acho que a gente, enquanto profissional, a amamentação, ela é universal, né? Todos os profissionais têm que estar comprometidos com isso, eu acho, de uma forma geral. Então, eu acho que essa rede de apoio, no sentido de a gente saber das outras áreas, o quanto um pode estar auxiliando. Então, eu com certeza vou querer uma advogada muito parceira nesse sentido, para poder indicar em situações que eu vivenciar, ver, presenciar isso dos meus pacientes. E acho que isso pode fazer toda a diferença na vida da família, né? E eu sei que agora, por exemplo, mesmo na pandemia, alguns profissionais estão atendendo à distância, então eu estou percebendo que eles estão aumentando até o nível de consultoria à distância, e aí eu vejo profissionais com práticas, com as quais eu me identifico também do ponto de vista ético, né? Vamos colocar assim. E eu acabo que em várias situações de clientes que estão nessa circunstância, eu pergunto, porque primeiro tem que ser do desejo, né? Senão a gente corre o risco de fazer a violência. Eu pergunto diante dessas constatações dela, de exaustão, de não sei o quê, de não conseguir, da criança
tá com livre demanda, né? Tá fazendo 2 anos ou mais e tá com livre demanda e ela chega com essa demanda, né? Chega com essa afirmação para você, eu pergunto se ela estaria disposta a pensar em, por exemplo, um desmame gradual e aí que existem profissionais que auxiliam nisso. E esses profissionais, né, são fonoaudiólogos, você tem a pessoa que cuida da parte alimentar também, que são os nutricionistas. Então, assim, saber fazer esses encaminhamentos, né, também é interessante. E eu dou vários nomes para os meus clientes, assim, você olha, procura, bota, coloca o Instagram, ou então o LinkedIn, assim, né, o portfólio aí que o profissional tem. Eu indico para ela dar uma olhada, para ela se sentir à vontade para entrar em contato com o profissional, né? Então eu converso também com esses profissionais para falar, olha, tem um caso aqui, uma pessoa querida, estou encaminhando para você, se entrar em contato. Acho que esse cuidado aí, acho que quando a gente fala de rede de apoio, eu penso no apoio muito nesse sentido também. Uhum. Saber passar informações que podem indicar caminhos, Com né? certeza. E é uma rede que a gente vai construindo, né? Uhum, Ela não precisa, a gente viu aí de algumas coisas que a gente vai construindo ao longo do tempo. Ela não precisa necessariamente estar pronta aí, né? Até sim, porque temos chão, né, Rafaela? sim, sim, Rafaela, sim. nossa hora voou. Vou, né? Já Voou. tá dando aqui. Que conversa deliciosa. Queria te agradecer muito por essa conversa. Ah, eu que agradeço. Foi muito rico, tem muita gente dando parabéns para você, falando da sua sensibilidade, né? Obrigada. Então, realmente, Marina está falando aí, é um trabalho cuidadoso e transformador, é transformador mesmo, né? Sim, Então, eu acho que é, é uma brisa de esperança nesse mundo de hoje, especialmente aqui no nosso país, que está tudo tão difícil, né? Então, traz muita esperança essa conversa com você, saber que eu tenho visto, obviamente, muito pelo olhar da Marina, né? Não tem como, mas eu vejo assim, sabe? E eu tenho amigas também de mulheres advogadas aí transformando mesmo esse cenário, né? Fazendo coisas muito lindas. Eu falei lá na chamada da nossa live, eu falei, olha, o direito pode ser um instrumento do bem e a Rafaela é uma pessoa muito do bem. a gente tem que transformar ele para ser isso mesmo, né? Eu vi algumas colegas aqui que estudaram comigo, né, na graduação, e eu lembrar da nossa turma, que era uma turma de. Foi uma entrada de 100 pessoas no direito diurno da UFMG, e eu lembro que 90 eram mulheres. Então, acho que a gente Uau, está cada vez mais caminhando para essa virada, né? Fazer um que direito legal, mais. que bom. Querida, tá na hora da gente se despedir. Até mais. Você quer falar alguma coisa aí para Eu queria despedir? agradecer demais a oportunidade. Eu aprendo muito com vocês. Eu acho que realmente Vice-versa. é nessa interface que a gente acha a criatividade, que mora a criatividade, que mora um cuidado atento, né, com o outro. E acho que é nessa interface, Rafaela, que a gente constrói, né? E a gente construindo novos saberes já bate com isso que você falou, desse estranhamento. Então a gente não ficar totalmente na zona de conforto, mas está sempre tentando se movimentar e construindo novas reflexões, Sim, sim. né? Um abraço, gente. Muito Obrigada a obrigada, todos que viu? Obrigada assistiram a a todo mundo live. que acompanhou a gente, né? Um beijo e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.